Salve galera, tudo bom com vocês? Estou aqui para mais uma baita aula pro Enem. Hoje estarei apresentando uma aula sobre geometria plana, um dos assuntos mais recorrentes da prova do Enem nos últimos anos. E o nível de questões tem sempre aumentado com relação a isso. Lembrando que não vai ser uma aula completa, por conta que existe muita coisa em geometria plana, mas o essencial para você estar bem no Enem, você vai contar nessa aula. Então pegue o caderno, a anotação que for e vamos à aula. E a gente inicia essa aula com um pensamento de Aristóteles. A questão primordial não é o que sabemos, mas como sabemos. Então, o que eu trouxe com essa reflexão antes da nossa aula é que você precisa entender o porquê das coisas e não como as coisas são. Ah, eu sei que π é 3.14, mas por que π é 3.14? Então, por trás de toda fórmula, de todo embasamento, existe sempre uma teoria por trás. Aqui eu vou abordar alguns pontos interessantes, então o restante fica a cargo de você pesquisar, certo? Então, eu vou trazer aqui o essencial para o Enem, que é cobrado nas provas, resolvendo 5 questões e os tópicos principais dessa disciplina, certo? Então, a gente começa falando de geometria. O Enem ele aborda 3 tipos de geometria: a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. As duas geometrias de baixo a gente vai abordar em aulas posteriores, mas a nossa abordagem vai ser geometria plana, trabalhar com uma dimensão e você vai ter as figuras desenhadas no plano. E vou trabalhar com 2 meios. O meio que se chama perímetro da figura, ou seja, o contorno da figura, e a área daquela figura desenhada, que a gente vai ter que calcular e dar uma dimensão para ela. No caso, metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, vai depender da abordagem da questão. Então vamos lá, antes da gente começar a geometria plana, a gente trabalha com ângulos. Então, o que será interessante de entender sobre ângulos? Eu trouxe alguns tópicos aqui que vocês podem fazer anotações a respeito deles. Para começar, eu trouxe a bandeira do nosso grande Flamengo, dando muito orgulho à nossa nação. Então, por que trazer a bandeira do Flamengo? Porque eu sou fã do Flamengo desde pequeno. E outra, por conta que, se você olhar essa bandeira do Flamengo, ela é um retângulo. E esse retângulo está dividido no meio. E esse meio é chamado de diagonal. E nos bicos, ou seja, nas quinas desse retângulo, a gente pode adotar ângulos. Então, ó, se eu chamar na parte vermelha de alfa, o ângulo, o outro que estiver perto dele, eu vou chamar de 90 menos alfa. Por quê? Quando a gente tem uma quina, certo? Uma quina. Quando a gente tem uma quina, a gente faz um ângulo de 90 graus. Então, se eu estou dividindo isso aqui no meio, um eu vou chamar de alfa, por conta que é um ângulo arbitrário que eu estou dando, e o outro vai ser 90 menos alfa. E a soma deles dois tem que dar 90 graus. Quando você vai, geralmente, nos passeios, você encontra situações inusitadas. Por exemplo, uma vez eu fui viajar e aí veio na minha mente a ideia de associar um ângulo a ele. Então a gente pode associar também um ângulo aí, ó. A gente pode chamar de alfa essa aberturazinha, aqui, ó, essa aberturazinha do ângulo do para-brisa. Então, o para-brisa ele faz um contorno assim, ó. Ele pega e faz isso, ó. E esse ângulo que ele faz nesse contorno é chamado de ângulo de meia volta, ou 180 graus. Então, se eu chamar de alfa a abertura inicial do para-brisa, o complemento dele vai ser 180 graus.
Só que aí eu tenho um número específico para isso, que é ângulos suplementares. Enquanto os que fazem 90 são complementares, os ângulos que chegam a 180 são suplementares. Quem nunca jogou o famoso Pac-Man, né? E você observa o seguinte, a carinha lá que ficava comendo os objetos, ela só podia ter duas posições, ou a boca aberta ou a boca fechada. E você percebe o seguinte, que se eu associar a boca aberta aí, ó, dele, eu vou ver que geralmente, quando eu fecho a boca, eu faço uma volta completa, ou seja, 360 graus. Quando eu não faço isso, eu tenho uma meia volta. E eu posso dizer que o ângulo alfa de abertura da boca do Pac-Man é complementado, né, no caso, por 360 menos alfa. Isso é o que a gente chama de ângulos replementares. Os ângulos que completam 360 graus. E a nossa bússola, certo? Quem nunca seguiu por uma bússola ou alguma coisa de GPS, nós temos um exemplo interessante. Você ter o ângulo de volta invertida, ou seja, ela está numa posição e inverte o ângulo. Isso são chamados de ângulos replementares de segunda ordem, certo? Então a gente pode associar isso numa tabela. No primeiro caso da bandeira do Flamengo, a gente tinha ângulos complementares, por conta que a soma daria 90 graus, certo? Se a soma dos ângulos der 180, nós temos ângulos suplementares. Se a soma dos ângulos der 360, a gente tem ângulos replementares. E se a diferença, em modo claro, né, porque o ângulo é invertido, for igual a 180, nós temos os ângulos explementares, certo? Então aí tem uma tabela resumo do que a gente acabou de ver aí. Certo? Então, o ângulo importante é saber se ele é complementar, suplementar, replementar ou explementar. Passando adiante, a gente tem duas retas concorrentes, certo? Retas paralelas seria se elas estivessem na mesma dimensão. Como elas estão se cruzando, elas são chamadas de concorrentes. E aí eu posso definir um ângulo alfa para uma abertura. E eu posso ver o seguinte, ó, se eu fizer simetria no ponto central ali, eu consigo definir quem são os outros ângulos. Então, se eu chamar um ângulo aí de alfa, a simetria dele também vai ser alfa. Consequentemente, o suplemento dele em cima, que vai ser 180 menos alfa, vai ser a mesma coisa de baixo, que é 180 menos alfa. Ou então, se for cortado por duas paralelas e uma transversal. Isso é o que a gente chama de ângulos colaterais, ou subcolaterais, ou alternos internos, certo? Mas o que vai importar para a gente aqui não é classificar os ângulos em si, mas sim descobrir quais são os valores deles. Ó. Se você olhar direitinho por simetria também, ampliando o conceito anterior, a gente consegue definir quem são todos os ângulos dessa imagem, certo? Então, alfa e 180 menos alfa pode ser em cima como embaixo, você tem o mesmo procedimento. Interessante, primeiro ponto que você deve anotar aí, fora a nomenclatura dos ângulos, mas já voltando já para as figuras, que vai interessar para a gente vai ser as figuras, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo, se eu pegar o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C, é 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu fizer uma extensão aí, ó, eu posso ver que todos os ângulos do triângulo, eles suplementam em 180 graus. Se eu olhar aí, ó, alfa mais B mais C vão ser sempre 180. E se eu fizer a simetria, ou seja, o espelhamento nas bordas, nos bicos aí, você vai ter o mesmo valor para o ângulo. Então é aqui a gente tem o que vai importar para a gente. A gente tem que saber quantos lados tem a figura e qual o nome de cada figura. Então, por exemplo, se tiver 3 lados, é um triângulo. Se tiver 4 lados, vai ser um quadrilátero. Lembrando que essa nomenclatura vai ser independente se ele vai ser regular ou irregular. Uma figura regular é quando tem todos os ângulos e os lados iguais, certo? Já irregular é como se fosse, tem, vamos supor, seja um quadrilátero de 4 lados. Tem 3 ângulos, 3, para facilitar, vamos botar 2. 2 ângulos iguais e 2 diferentes. Então, eles não têm a mesma coisa igual. Se o polígono na figura aí, generalizando tudo, tiver os ângulos iguais e os lados iguais, ele é regular. Se não tiver, ele é irregular, certo?
Então a gente tem o triângulo com 3 lados, os quadriláteros, que pode ser quadrado, pode ser retângulo, pode ser paralelogramo, pode ser losango, certo? Então, todo polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. De 5 lados a gente tem um pentágono, de 6 lados a gente tem o hexágono, certo? Com 7 a gente tem o heptágono, com 8 o octógono, aquele do ringue de luta, né? Do quem assiste o UFC. Com 9 a gente tem um eneágono e com 10 tem um decágono, certo? Então essas são as figuras base elementares que podem ser tema de questões do Enem, certo? Mas aqui a gente vai focar apenas do triângulo, quadrilátero, pentágono e hexágono. Os polígonos regulares, como eu acabei de falar, é quando os lados e os ângulos são iguais, ou seja, quando tivesse tudo bonitinho, tudo ajeitadinho, sem nenhuma distorção. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que saber de um polígono é o número de vértices. O número de vértices é o número de quinas. As arestas são as linhas que fazem o encontro, e esse encontro é chamado de vértice. Então qualquer polígono a gente tem N vértices, certo? Vai depender se for quantos lados também, né? Por exemplo, se for no exemplo aí a gente tem um hexágono, a gente tem 6 lados e nós temos 6 vértices, certo? O número de diagonais que cada vértice lança, ou seja, o número de linhas que eu posso traçar por cima dessa figura, vai ser sempre n-3. Por quê? Porque ele só pode emitir uma linha, certo? A cada um, e não pode se conectar com os dois vizinhos. Ou seja, por exemplo, o central aí, ele já está ligado aos dois vizinhos. Então ele não pode traçar diagonal com eles dois. Tem que traçar com os demais. Então por isso é que a gente tem 3. Então o número de diagonais definidos pelo vértice são exatamente n-3. Por exemplo, aí a gente tem o hexágono com 6 e 6 menos 3 são 3. Então isso quer dizer o quê? Que cada vértice do hexágono só vai emitir 3 vértices, ou 3 diagonais, certo? Aí você pode dizer, ah, professor, mas ela pode ir e voltar. Mas é a mesma diagonal, tanto na ida como na volta é a mesma diagonal. Se fosse um segmento de reta orientado, seria diferente. Se eu chamasse um ponto de A e um ponto de B e eu fosse de A para B, seria diferente de fazer uma de B para A. Então, como aí não tem segmento de reta, são apenas linhas diagonais, a gente tem em comum que a diagonal de ida é sempre a diagonal de volta. Então, para generalizar mais ainda, certo? Aqui a gente só tinha o número de diagonais por vértice, por conta que ele não pode se conectar aos dois vizinhos, nem a ele mesmo, né? Então a gente tem 3 pontos a menos. E a gente tem o número de diagonais aí, ó, que é n que multiplica n-3 que a gente viu, e 2 por quê? Como uma diagonal está indo, a outra está voltando, então é agrupamento de 2. Então eu consigo dividir por 2 para achar o número de diagonais dessa figura, certo? Então aí é só um conceito de geometria aplicado, em que você deve ver o número de diagonais a partir do número de vértices, certo? Lembrando, diagonais é n, que multiplica n-3, por conta que ele não pode conectar com ele mesmo, nem com os dois vizinhos, e dividido por 2 porque a aresta a diagonal que vai é igual a diagonal que volta, certo? Então aí a gente simplifica a fórmula. E lembrando que a gente pode definir também que cada figura pode ser dividida em triângulos. Você pode dividir qualquer figura em triângulos. Então aí a gente tem o quê? Que todo hexágono é n-2 triângulos, ou seja, por exemplo, ele tem 6 lados. Como a gente tem a divisão por partes aí a cada 2, né? Como a gente está traçando as diagonais de 2 a 2, a gente consegue estender esse conceito para que não consiga você definir mais do que isso. Então, cada diagonal aí pode traçar uma linha que pode definir um triângulo, como é o caso do triângulo 1, 2, 3 e 4. E você vê que o número de triângulos é sempre n-2, um número de vértices. Ou seja, se o polígono aí no caso tem 6 vértices, você faz 6 menos 2 dá 4, então a gente tem 4 triângulos. E a soma aí dos ângulos internos vai ser sempre 80, por conta que vem do triângulo, e n-2 porque é o número de triângulos que eu sempre formo com a figura. Então, outro ponto importante aí, que qualquer polígono, a soma dos ângulos internos vai ser 180 n-2. Certo? Então aí fica o registro dessa expressão. Então aí tem um resuminho aí para vocês anotarem e tirarem print, certo? Se vocês quiserem. Resumindo, se o polígono for convexo de n lados,
certo? Convexo ou regular, praticamente o mesmo. A ideia de convexidade é quando eu consigo traçar uma reta na figura e essa reta fica totalmente contida no polígono. Se eu traçar uma reta no polígono e uma parte ficar fora do polígono, certo? Por exemplo, em uma extremidade pequena, eu consigo definir que esse polígono é não convexo, certo? Então, aí é quando as coisinhas estão tudo direitinhas e tudo bonitinhas. Convexo e regular tendem a direcionar para a mesma intuição. Primeiro, o número de diagonais de um polígono é sempre D igual a n-3 sobre 2, certo? A soma dos ângulos internos é n-2 vezes 180, porque eu defini isso lá na fórmula, né, da divisão de triângulos. E a soma dos ângulos externos é sempre em 60, porque qualquer figura plana, eu posso usar um transferidor de 360 graus, certo? Uma bolinha que é completinha com graus lá, e eu consigo que a volta completa defina a figura plana, certo? Então a gente fica com esse conceito. E se eu quero saber os ângulos internos aí ou externo, a gente basta dividir aí por um número de vértices. Aí você tem um ângulo interno e um ângulo externo. Tá? Então aí é só conceitos que você pode utilizar da geometria plana na prova do Enem. Então, o que é importante realmente para a gente agora? Primeiro, identificar a figura. Eu tenho que saber o nome das figuras. E caso a figura seja muito complexa, aqui tem uma figura estranha. Você pode pegar essa figura, decompor ela ou dividir ela para que eu consiga identificar quem são as figuras que compõem aquela figura maior. A gente vai ver um exemplo de uma questão do Enem, que a gente usando essa visão de dividir figuras, fica mais fácil a resolução, certo? Ou dar um direcionamento, ou inverter a figura para ficar mais fácil a visualização. Determinar seu perímetro, que é o contorno, certo? E sua área superficial. Então vai ser duas coisas para cada figura, vou ter que saber o perímetro dela e a área superficial. Converter unidades, que a gente vai estender lá da aula 2, como é que eu faço a transformação? Sei lá, está em metro para centímetro, está em milímetro para centímetro ou em milímetro para metro, certo? Você vai ter que entender aquela tabelinha lá. Entender o que é uma coisa que é congruente ou semelhante. Congruência é quando duas figuras têm exatamente os mesmos ângulos e o mesmo tamanho medindo seus lados, certo? É quando ela é igual à outra, independente da ampliação, se ela está mais ampliada ou menos ampliada, os valores são os mesmos. Semelhança já está dizendo, existe uma proporção. Você consegue montar duas figuras através da proporção entre elas. Existe uma razão entre os lados, ou seja, as medidas não são as mesmas, certo? Então, congruência, tudo igual bonitinho, semelhança, tudo aproximadamente igual, e existe uma proporção no final das contas. Então aí a gente vai dar uma passeada agora e ver o que são, né, as áreas e como é que eu calculo cada uma delas, das figuras a seguir. Então primeiro a gente tem um quadrado aí, ó. Eu fiz um modelo genérico de quadrado, você entender a ideia de área. Por exemplo, tem um quadrado que lá em cima, quadriculado, e ele tem uma dimensão de 4 por 4, certo? E eu consigo adotar uma unidadezinha, que é esse quadradinho menor, como 1 por 1. E eu consigo definir isso que se eu contar as unidades desse quadrinho maior, eu consigo achar quem é essa área. No caso aí, ó, eu tenho 16, que é 4 ao quadrado, certo? Que é 4 por 4, e eu tenho 16 quadradinhos menores. Então a ideia de área é saber, através de uma unidade, certo? Essa unidade eu coloquei o quadradinho, mas pode ser qualquer medida. Quantos quadradinhos pequenos existem no grande? E eu consigo montar a área de um quadrado sabendo o quê? Que é só multiplicar o lado a largura pelo comprimento do quadrado. Então aí vai ser L ao quadrado. Como são iguais, né? Porque é quadrado, vai ser L ao quadrado. Então essas áreas aí você vai anotando aí numa folhinha para não esquecer. Depois a gente tem um retângulo. O retângulo é um quadrado estendido, certo? Um quadrado meio deformado, esticado, né, no caso. E também vale a mesma forma. É a base vezes a altura, então não tem demonstração para isso. A gente só pega o conceito de quadrado e amplia para retângulo. Depois a gente tem um que a gente chama de paralelogramo. É como se fosse um retângulo, certo? Desajeitado para a esquerda ou para a direita. Ele fica meio frouxo. E aí você vê também que se olhar direitinho, ó, ele descende também de um retângulo. Se você complementar aí, ó, eu fiz essa divisão aí dos triângulozinhos, que é o complemento, certo?
a figura é apenas esse amarelo, e eu consigo calcular essa área amarela multiplicando a base vezes a altura, que vai dar no mesmo, certo? Então, a área de um paralelogramo é base vezes a altura também. Ou seja, quadrado, retângulo e paralelogramo são todos quadriláteros. Então, a fórmula é a mesma para eles todos, certo? É a base vezes a altura. Aí agora a gente tem o triângulo. O triângulo, ele tem que olhar um olhar especial. Por quê? Se for um triângulozinho simples, você pode perceber que esse triângulo aí da figura, ele é descendente de um paralelogramo, certo? Dividido no meio. E esse paralelogramo, basicamente vai ser o quê? Vai ser a área do paralelogramo dividido por 2, porque o triângulo é a metade do paralelogramo. Só que tem um detalhe interessante. Se for o triângulo genérico, é base vezes a altura e dividido por 2, por conta da figurinha aí que eu estou demonstrando, certo? Pega a base, multiplica pela altura e divide por 2, você tem um triângulo. Se for um triângulo equilátero, certo? Você vai ter duas fórmulas especiais. Se eu quiser saber quem é a altura desse triângulo, eu vou fazer o seguinte: a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Isso vem lá do conceito de Pitágoras, certo? Que não vai dar tempo para fazer essa demonstração aqui, mas fica como exercício aí para vocês pesquisarem como é que eu faço essa dedução da área, certo? Ou então eu posso fazer um vídeo extra e mostrar isso aí, como é que eu encontro essa altura. E a área vai ser uma fórmula especial, vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então aí, essas duas fórmulas você vai usar quando tiver um triângulo equilátero, certo? Então, se for simples, base vezes a altura dividido por 2. E se for equilátero, a área vai ser igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá feito. Se eu envolver um ângulo aí, eu vou estender a fórmula. Vou fazer base vezes a altura, né, no caso ali, e multiplicar pelo seno do ângulo. Certo? Isso aí a gente vai ver mais para frente em trigonometria, como é que eu calculo isso de seno, cosseno e tangente. Então, a grosso modo, é só a critério de conhecimento, certo? Que aí você pode achar a altura e a área, que aí eu chamei de S, para não confundir as coisas, desse triângulo aí através de um ângulo. E esse ângulo tem que usar o seno dele, certo? Mas a priori, vamos só ter o conhecimento que existe isso, e quando a gente estiver na aula de trigonometria, a gente volta ao conceito e vê como é que aplica isso direitinho. Ou então, se eu tiver apenas os três lados, se eu tiver a medida dos três lados, eu consigo achar quem é a área desse triângulo, sem precisar da altura. Aí eu vou usar um conceito interessante, que é o conceito de semiperímetro. O semiperímetro, a média é assim, né? Eles consideram que é média, mas aí é dividido por 2. Você vai somar os três lados e dividir por 2 para achar a média desse perímetro aí, certo? O semiperímetro vai ser a soma de A mais B mais C dividido por 2. É como se fosse uma média. Não é uma média porque tem que... Para ser uma média, teria que dividir por 3. Então, aqui nesse caso, não precisa dividir por 3. E a área é calculada, olha só, pela raiz quadrada do produtório, multiplicando todo mundo, do semiperímetro, que é o P, multiplicado pelo semiperímetro menos cada lado. Certo? Então, vai ser a fórmula de Heron aí. Quem quiser pesquisar depois, tem essa fórmula aí para quando eu estiver usando triângulos escalenos. Você usa o conceito de semiperímetro e a fórmula da área é a fórmula de Heron. Certo? Então, fica a grosso modo aí esse conceito aí também. Certo? Então, isso aqui é só para você saber que existe e que você pode utilizar também. E se for um trapézio? Um trapézio é uma figura que vem sempre caindo no Enem. Então você tem, vai ser uma forma interessante. Se eu olhar direitinho, eu posso dividir esse trapézio em dois triângulos. Então é como eu calculasse a área do primeiro triângulo menor, a área do maior e juntasse as duas. Então eu conseguiria achar quem é a área desse trapézio. Então aí no caso aí a gente tem o seguinte, já simplificando as coisas. A área de um trapézio vai ser igual a base maior, que é esse Bzão, que é a base de baixo, mais o Bzinho, que é a base de cima, que multiplica a altura e vou dividir por 2. Por quê? Essa divisão por 2 é por conta que eu estou calculando ele completo. E essa divisão por 2 vai garantir que eu estou dividindo ele no meio. Então eu retiro o excesso, certo? Daí, e consigo achar a área do trapézio. Certo? A área do trapézio é sempre base maior mais base menor vezes a altura e vou dividir por 2. Aí a gente tem um losango, né? Que é aquela figurinha que fica dentro da bandeira brasileira, né? Pintada de amarelo. E ela também é bem simples. Vai ser a diagonal maior, que é D, vezes a diagonal menor, que é Dzinho.
E vou dividir por 2, por conta que isso aí, na verdade, seria um retângulo reduzido. Então, eu tenho a área do losango, que é diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E o hexágono, a gente tem que, se eu dividir esse hexágono todinho, a gente vai achar 6 triângulos equiláteros. Então, eu consigo utilizar a forma do triângulo equilátero que a gente viu lá, que era L ao quadrado vezes 3 sobre 4, e multiplicar por 6. E já tenho diretamente quem é a área do meu hexágono, certo? Lembrando que eu tenho que ter o lado que é L. Ou seja, uma recorrência do triângulo equilátero. E a área do círculo, que não é um polígono, já é uma figura à parte. Nós temos que o uso do π. Para achar quem é o valor de π, a gente pode pegar o comprimento da circunferência, o comprimento, dividido pelo diâmetro, a gente tem aproximadamente o π. O π pode valer 3,14, 3, 3,1, vai depender do arredondamento para a prova do Enem. Mas é bom que você saiba que pode cair qualquer uma dessas fórmulas, certo? 3, 3,14 ou 3,1. E o comprimento aí vai ser sempre 2πr, certo? Então aí eu calculo o comprimento dado em graus ou em radianos, que a gente vai ver mais para frente o que seria um radiano, para o comprimento de um círculo. E a área do círculo vai ser sempre πr ao quadrado. Porque se eu cortar um círculo todinho, fatiar o círculo todo, eu consigo montar um retângulo, basicamente, com as fatias. E essas fatias vão me dar a fórmula exatamente de um paralelogramo, que vai ser a base vezes a altura. Como a base é o comprimento, que é πr, e a altura vai ser r, que é o comprimento do raio, a área aí do setor circular, no caso, seria πr ao quadrado, certo? Se eu quiser uma fatia desse setor, eu posso usar a fatia em graus ou em radianos e posso achar por essa regra de 3 aí embaixo. Que o setor completo vale 360 graus e o pedacinho aí eu vou calcular em função do meu comprimento, certo? Então existe essa fórmula aí, regra de 3, que pode resolver muita coisa na prova do Enem. Então agora a gente vai para um resumo do que foi feito até agora, certo? Então eu espero que você tenha anotado, se não eu estou tira um print aí da tela. Então, definição lá, de vértice, lado e diagonal. O número de diagonais vai ser n, que multiplica n menos 3 sobre 2, certo? É a primeira fórmula. A soma dos ângulos internos vai ser 180, que multiplica n menos 2. Se eu quiser calcular só de um ângulo, é só dividir pelo número de lados. A soma dos ângulos internos vai ser sempre 360, por conta que eu estou trabalhando com um transferidor, 360 graus. E você tem a formulazinha para cada figura. Temos os casos dos triângulos, Se o triângulo for básico, é base vezes altura dividida por 2. Se for dado um ângulo, a gente tem que estender isso para o conceito de trigonometria, a gente calcula o seno também do ângulo junto com a fórmula. Se for apenas os 3 lados, a gente pode usar a fórmula de Heron, que é a fórmula do semiperímetro, certo? Tanto na parte de um triângulo que está externo ou um triângulo que está internamente, com alguma figura. E se o raio for circunscrito, Lembra, existe um inscrito, é quando a figura está dentro do triângulo, certo? Aí circunscrito é quando ele está fora. Se eu pegar uma figura e colocar um círculo dentro dela, é inscrito. Se eu colocar o círculo fora da figura, é circunscrito, certo? É só definição matemática aí. E não esqueça também que pode cair questões do Enem que envolve aquela formulinha lá de cima, o teorema de Pitágoras. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. E, por sinal, o ano passado caiu exatamente uma questão que usava essa fórmula aí, certo? A gente vai ver como resolveria ela. As formuletas básicas, Do trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Do losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E se for paralelogramo, base vezes altura. Ou se tiver um ângulo, a gente tem que estender o ângulo para o conceito de trigonometria, certo? Então, só critério de conhecimento, a gente tem as formuletas básicas aí. Se for um quadrado, que é básico também, o perímetro, que é chamado de 2π, é 4 vezes o valor do lado, certo? E a área é a ao quadrado. Se for um triângulo equilátero, a gente tem uma fórmula para altura, que a gente viu que é a raiz de 3 sobre 2. E a área também, que é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E o perímetro é 3a, porque como tem 3 lados, é 3 vezes o comprimento. E o hexágono, a gente tem que é uma extensão do triângulo equilátero, São 6 triângulos equiláteros. Eu faço 6 vezes a área do triângulo equilátero, certo? E o perímetro é sempre 6 vezes
o seu lado. E aí a gente tem um resumo aí dos termos utilizados para a nomenclatura de figuras. A gente tem os quadriláteros, que é todo mundo. A gente tem os trapézios, os paralelogramos, os retângulos, os losangos e no centro os quadrados. Aí vem aquela parte de raciocínio lógico. Você tem, por exemplo, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Todo quadrado é um trapézio, mas nem todo trapézio é um quadrado. Então, olha, percebe que existe como é que diz? Um silogismo aí, né? De verdades e mentiras. Então, aí é mais para raciocínio lógico você entender um pouco disso aí. Mas saiba que existe essa figurinha que pode ser tema de alguma questão lá na prova do Enem. E a recomendação que eu dou é o seguinte, eu dou duas recomendações. Praticar com exercícios, certo? Você vai melhorar os conceitos das questões, você vai começar a desenhar a questão, desenhar as figurinhas mesmo, caso ela não venha na prova do Enem. E as fórmulas também, que você deve prestar atenção para não esquecer elas. E se a figura for muito complicada para você achar o nome dela ou as fórmulas para ela, tenta decompor essa figura, tenta dividir ela para ver se não fica melhor, certo? Então fica esses dois exercícios aí, duas recomendações básicas aí para vocês. E agora a gente vai para a resolução de exercícios, ou seja, de 5 questões de Enem que eu trouxe especial aqui, para a gente ver como é que aplica esses conceitos que a gente viu na prova do Enem, certo? Então não são questões difíceis, certo? São questões que dá para você pensar um pouquinho e resolver elas com certa tranquilidade. Claro, não esqueça que você pode usar as fórmulas, certo? A questão pode vir com as fórmulas, ou também pode não vir com as fórmulas. Mas o que é que eu recomendo? Se você entendeu bem a teoria e tem as anotações direitinho e já praticou muitos exercícios usando as fórmulas, não tem como esquecer elas, certo? Mesmo que bata o pânico lá, você não pode esquecer elas. Então vamos lá, vamos para o Enem 2018. O que é que diz essa questão? Essa questão é a seguinte, ó. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e de 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Então eu tenho uma figurinha de um remista, né? Que ele está numa posição parado, com os dois remos juntos na posição, e tem 3 pontos marcados, ó, o ponto B, o ponto A e o ponto C. Continuando. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A, e suas extremidades são indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que esse remador está nessa posição, é qual? Então eu tenho que analisar essa figurinha, identificar qual é esse triângulo que está na figura, ver como é que eu classifico um triângulo e marcar a resposta. Então vamos pensar, onde é que existe esse triângulo aí? Ó? Se a gente for analisar direitinho, ó, a gente consegue marcar em vermelho esse triângulo. Ó. É juntar os pontos B a C, tanto na parte dos remos, que são os catetos, né? Quanto na parte de baixo, que é a hipotenusa, que é o lado maior de um triângulo. E eu tirando isso aí dentro da figura e colocando aí de lado, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem que eu posso colocar A, B e C, certo? E eu vou marcar aqui o ângulo, que como ele está dizendo aí, ó, o BAC, o ângulo é sempre onde está o chapeuzinho, ou o circunflexo, que no caso aí seria no A. O A vai valer 170. Aí olhando para esse triângulo aí, qual é a classificação que eu dou para ele? Será um retângulo escaleno, um acutângulo escaleno, um acutângulo isósceles, um obtusângulo escaleno ou um obtusângulo isósceles, certo? Então aí a gente vai ver como é a classificação que é feita. Então aí eu fiz uma tabelinha para a gente entender um pouco de como eu classifico um triângulo. Por exemplo, se os 3 lados forem iguais, L1, L1 e L1, que é as medidas, né, que eu estou fazendo hipoteticamente, que esses valores são iguais, certo? L1, L1, L1 são iguais. É um triângulo equilátero. Se eu tiver 2 lados iguais e um diferente, como é o segundo caso aí, eu tenho um triângulo isósceles. E se os 3 valores forem diferentes, L1, L2 e L3, eu tenho um triângulo escaleno. Isso é com relação aos lados.
Com relação aos ângulos, se todos os ângulos aí forem menores que 90, eu tenho um acutângulo. Se eu tiver pelo menos um ângulo maior que 90, apenas um maior que 90, é obtusângulo. E se eu tiver pelo menos um ângulo igual a 90, ele é retângulo. Então a classificação é quanto aos lados e quanto aos os ângulos. Então lá, se a gente olhar quanto aos lados, esse triângulo aqui seria de que tipo? Se eu só olhar direitinho, eu marquei aí, ó, que com duas barrinhas, que os remos são iguais, certo? Então se os remos são iguais, eu tenho dois lados iguais e um diferente. O triângulo seria um isósceles. Porém, se eu olhar para os ângulos, a questão diz que tem um ângulo que é 170. E esse ângulo é sempre maior do que 90. Então, se eu tenho pelo menos um ângulo maior que 90, eu tenho uma coisa chamada de obtusângulo. Certo? Então, a resposta certa seria, letra E, obtusângulo, por conta que eu tenho um ângulo maior do que 90, certo? Então, se pelo menos um é maior que 90, é um obtusângulo. E isósceles, porque eu tenho dois lados iguais, no caso aí seria os remos. Então, a resposta correta, letra E, Enem 2018. Segunda questão. Enem 2019. Foi a questão do ano passado. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori quer dizer dobrar, kami, que descende aí do japonês, é papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo, por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm por 12. Então aí seria o quê? Uma folha retangular. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então ela pegou a folha, né, no caso, de 18 por 12 e dividiu aí, ó. Aliás, ela dobrou, né? Ela dobrou a parte aí, A, E, D. Formou um triângulo. Você vê aí direitinho, você vai ver que formou um triângulo. Aí a pergunta é, após essa primeira dobradura, a medida do segmento de reta AE vale quanto? Então, se eu saber direitinho, ó, se eu quero o segmento AE e eu sei que está dobrada para AD, eu tenho exatamente um triângulo aí. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Percebe-se que esse quadradinho pinta uma bolinha no centro do quadradinho? Quer dizer que existe um ângulo de 90 graus. Então, eu posso chamar quem? O teorema de Pitágoras. Se eu quero saber um lado e eu tenho um triângulo retângulo, consequentemente eu acho os demais. Então aí, ó, eu fiz um desenho mais simplista, né, para vocês visualizarem. Porque na hora que eu dobro, na hora que eu dobrei, eu posso voltar ao que eu tinha antes, ó. Então eu quero essa medida como se fosse uma diagonalzinha aí, ó. Mas eu sei que a altura é 12 e a base é 6. Então eu posso calcular usando o teorema de Pitágoras. Como eu quero o segmento AE ao quadrado, que é o cateto, né, que é a hipotenusa no caso, é igual a 6 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são os catetos, e eu posso calcular a raiz disso aí. 6 ao quadrado dá 36, e 12 ao quadrado dá 144. Então, a soma desses dois vai dar 180. E eu tenho que calcular quanto é a raiz quadrada de 180 para achar a resposta. Então, se eu fatorar 180, aquela divisão em fatores primos, por 2, por 3, por 4, por 5, eu vou achar o seguinte, ó. Eu vou achar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Como na propriedade dos radicais diz que quando o expoente do número for igual ao índice da raiz, esse número sai para fora da raiz. Quando corta o expoente com o índice, mata a raiz. Então, quem que sair aí de dentro? Saiu o 2 e o 3. E 2 vezes 3 é 6, está ali fora. Quem fica dentro é o 5. Vai ficar a raiz de 5 dentro da raiz. Certo? Então, aí a resposta seria AE igual a 6 raiz de 5. Certo? Resposta correta, letra D de dado. 6 raiz de 5 centímetros seria a resposta. Trouxe outra questão também do Enem passado, que é a questão de uma placa. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará
um valor de acordo com a área total dessa placa. O formato de cada placa, olha só, às vezes o Enem, só dando uma pausa aqui, o Enem ele traz um detalhe interessante. Às vezes ele descreve o que você tem que visualizar. Então, ó, veja só, o formato de cada placa é um círculo de diâmetro d igual a 40, lembre-se, diâmetro é o que percorre o círculo de uma ponta a outra, ou seja, é 2 vezes o raio, certo? O raio é só da extremidade para o centro. Se eu somar da extremidade para o centro e do centro para a outra extremidade, eu vou ter o diâmetro, que é o comprimento de 2 vezes o valor do raio. Ele diz aí que o diâmetro é 40 centímetros e que tangencia os lados de um retângulo. Ó, tem um retângulo também aí na figura. Sendo que o comprimento da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3.14 como aproximação para π. Aí, ó, como eu falei para você, ele pode vir sendo 3.14, 3 ou 3.1. Aí veio 3.14. Aí a pergunta é, qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Quero saber quanto é que vai pintar aí no final das contas. Se você olhar direitinho, já está tudo em centímetro, então não precisa transformar nada. O que vai acontecer? Eu vou pegar essa placa e vou jogar ela aqui de lado, ó, e vou apenas desenhar o contorno dela. Se você olhar direitinho, a maneira mais simples que você pode achar de resolver essa questão é o seguinte. Você pega o retângulo na parte de baixo, certo? E você corta metade do círculo, ou seja, a área de uma placa vai ser quem? Vai ser a metade de um círculo, certo? Lembre-se que a área de um círculo é πr ao quadrado, a questão não deu, mas tem que saber de cabeça. E embaixo eu vou ter a área de um retângulo. No caso aí, calcular a base vezes a altura, certo? Então vamos lá. Aí eu coloquei as medidas, né? O diâmetro vale 40. Se o diâmetro vale 40, o raio vai valer 20, tanto para baixo como para cima. A lateral ali, como é 60 total, se eu já tenho 20 em cima, eu fico com 40 embaixo. E o total da altura seria 60. Então aí você vai fazer o seguinte, ó. Essa eu vou chamar que vai ser a área total. O S vai ser igual a 10. Por que esse 10? Porque são 10 placas. São 10 placas. E essas placas vão ser pintadas, então vai ser 10. Vai ser 10 vezes a área de uma placa só. πr ao quadrado vai ser a área do círculo, né? No caso aí, dividido por 2 porque eu só quero metade, eu não quero ela cheia porque a outra metade vai estar dentro do retângulo, mais a área do retângulo, que é a base vezes a altura. No caso aí, x, que eu chamei aqui de 40, vezes d, que seria o diâmetro da placa. Então tá aí, ó. Eu posso botar o π sendo 3.14 vezes 20 ao quadrado, né, que é o raio, dividido por 2, mais 40 vezes 40. Então aí ficaria como? Aí ficaria 400 em cima, né, dividido por 2 daria 200. Ficaria 3.14 vezes 200, mais 40 vezes 40 daria 1.600. Somando isso aí tudo, vai dar 22.280. Então já tenho a resposta, letra B de bola. Então você percebe o seguinte, ó, aquela ideia de decompor a figura, de cortar a figura. Aí eu tinha um desenho de uma placa. Só que se eu desenhasse essa placa fora, eu conseguiria entender o seguinte. Apesar da descrição dizer que é um círculo e um quadrado e um retângulo, eu consigo incluir metade da área do círculo, que é mais fácil, dentro de um retângulo, que é mais fácil calcular de um retângulo que a aula de um círculo. Então aí seria metade da área de um círculo mais a área de um retângulo. Somando as duas eu teria a área total. Certo? Então ficamos com a letra B como resposta. Agora a gente vai voltar para o Enem 2017. No Enem 2017, a gente tem o seguinte. Ó. Um fabricante recomenda que cada metro quadrado do ambiente a ser climatizado são necessários 800 BTU/hora. BTU quer dizer Unidade Térmica Britânica. Ou seja, é a capacidade de ar-condicionar um ambiente. Então, esse ar-condicionamento é uma taxa de valor que indica uma temperatura, né? No caso, um grau térmico, em que você tem por horas. Certo? E diz o seguinte, ó, desde que haja até 2 pessoas no ambiente. Então, ó, se eu for condicionar um ambiente e esse ambiente só tiver 2 pessoas, eu vou precisar de 800 BTUs. E se tiver mais gente na sala, né, aí esse número vai ser acrescentados 600 BTUs para cada pessoa a mais, ou seja, se chegar mais alguém além das 2, ou qualquer aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. Então, você tem o seguinte,
800 para 2 pessoas, e caso apareça mais uma pessoa ou tiver um aparelho eletrônico, eu coloco mais 600 BTUs. Aí a seguir existem 5 opções de aparelhos. A gente tem o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 5. Cada um tem um valor de BTU aí para ser operado. Aí diz o seguinte: o supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão 2 pessoas mais uma centrífuga, que emite calor. O laboratório tem forma de trapézio retângulo. Olha só, já deu a figura. Com as medidas apresentadas na figura. E essa figurinha aí, a gente tem um trapézio retângulo com as dimensões apresentadas na figura. Então você percebe que ele já te deu quem é a figura e já deu as medidas também. Então essa figurinha aí em cima seria um trapézio. A gente vai chegar para analisar ela. O laboratório tem forma, como já falei, né? Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. Então, qual deve ser o modelo que eu vou escolher? Lembre-se, ele quer um aparelho de menor capacidade térmica. Se der um valor mais alto, eu tenho que pegar um menor. Não sei se é por conta de custo, de calor, não sei. Mas ele quer um menor em capacidade térmica. Se eu pegar esse trapézio aí, você vai ver o seguinte. Você olhando assim de direito, você pode dizer, mas isso não é um trapézio, não. Aí que tá, o Enem ele é como se fosse um engano menino. E você tem que analisar direitinho e ver que isso aí é um trapézio. Como? É só rotacionar ele, ó. Depois que eu rotacionar ele, eu sei que isso é um trapézio. Porque eu vou ter a base menor embaixo, a base maior em cima e a altura de lado. Então eu tenho um trapézio aí. E a área do trapézio, né? A gente vai ver como é que calcula. Então aí você tem o seguinte. Se eu tiver 1 metro quadrado, eu vou usar 800 BTUs com 2 pessoas no local. Se aparecer mais de 2 pessoas ou algum aparelho emissor de calor, eu tenho que acrescentar 600 BTUs por pessoa ou por aparelho. Essa informação foi dada da questão, então eu organizei ela aí de lado. A área do trapézio vai ser base maior, que é 3,8, mais base menor, que é 3, vezes a altura, que é 4, e vou dividir por 2, certo? Somando ali em cima vai dar 6,8 vezes 4 dividido por 2 dá 2. 6,8 vezes 2 dá 3,6. Então dá 13,6 metros quadrados. Aí eu faço uma regrinha de 3. Ó. Se eu tenho 1 metro quadrado para 800 BTUs, se eu tiver 13,6 metros quadrados, eu vou ter quantos BTUs? É só multiplicar 800 por 13,6. Isso vai me dar um total de 10.880 BTUs. Então esse, no momento, é pela área que comporta até 2 pessoas. Então já achei o valor inicial. Só que aí ele diz que vai ter 2 pessoas e mais uma centrífuga. Então, se eu tiver algum aparelho ou mais uma pessoa no ambiente, eu tenho que somar 600 aí. Então, aí vai ficar 10.880, que foi o valor que eu achei, por conta da área, que deve ser coberta, e mais 600 por conta da centrífuga. Então, aí somando os dois, daria 11.480 BTUs. Como ele quer um valor menor do que esse, não quer maior, ou que esteja muito próximo, qual seria o tipo aí? Lembrando, se a diferença for pequena, eu tenho que pegar o maior. Certo? Apesar que ele queria o menor, a gente pega o maior. Então a resposta seria a letra C, que vai valer 11.500, né? Que está mais próximo de 11.480 do que 11.000. Certo? Se fosse um valor muito próximo de, sei lá, por exemplo, fosse 11.200, eu pegaria os 11.000, certo? Que é o menor. Como aí já está muito próximo de outro valor, então tem que pegar os 11.500. Seria uma pegadinha do Enem também, certo? Teria uma pegadinha aí, pela leitura da questão. E aí vamos para a nossa última questão de hoje. Do Enem 2019. Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros, é cercada por grama. Então você já tem um círculo de cara. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Então veja bem, se ela tem um diâmetro inicial valendo 6 e eu quero aumentar em 8, então o total vai ser quanto? Vai ser 14. Vai ser 6 mais 8 vai ser 14. Então o menor vai ser 6 e o maior vai ser 14. O diâmetro dessa região mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio
dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 800 metros quadrados de área. Então aí é um valor limite aí que eu tenho. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π, olha aí, o π já veio valendo 3 aí. Na outra questão veio 3,14, agora vai valer 3. A conclusão correta que o sítio deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque é o quê? O que é que vai acontecer? Então eu tenho que achar a área pavimentada e vou analisar item por item para ver se isso é verdade. Certo? Então vamos lá, a gente vai fazer o desenho do círculo. Lembre-se, o diâmetro central vale 6, então o raio vai valer 3. Então ali tem 3 metros, por conta que o raio vale 3. Se eu quero ampliar em 8, eu vou passar de 6 para 14. Só que 14 de diâmetro é a mesma coisa de 7 de raio. Então ali tem um 7zinho por conta que é o raio do círculo maior. E a área pavimentada vai ser essa área amarela. E lembre-se que quando eu tenho um círculo dentro de outro, dá a ideia de coroa circular, que é a diferença da área maior menos a área menor. E esse conceito a gente vai usar aí. Então, a área nova, ou área amarela, vai ser a área total menos a área central que eu tenho. Para achar a área nova, vai ser π, rzão ao quadrado, que é do maior, é a área total, que no caso aí vai valer 7, menos a área central, em que o raio vai valer 3. Então, a área nova aí, ó, se eu colocar o π em evidência para facilitar os cálculos, ó, vai ser 3 vezes, né, que é o valor de π na questão. 7 ao quadrado, que é 7 o maior, e 3 o quadrado, porque é o menor. Então, dentro vai ficar 49 menos 9, né? Vai dar 40. 40 vezes 3 vai dar 120 metros quadrados. Certo? Então, parei aí. Eu encontrei que a área a ser pavimentada aí, essa área circular amarela, que foi usado o conceito de coroa circular para calcular esse valor, dado em metro quadrado, você tem o seguinte, você agora tem que analisar qual o item que mais se aproxima disso. Então, vamos lá. Ele tem disponível para pavimentar 100 metros quadrados e o valor deu 120. Aí o que ele pergunta? Na letra A. Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 21? Não, mediu quanto? 120, então descarta a letra A. Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 24? Não, então descarta a letra B. Letra C. Será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada vai ser 48? Também não, ó. A gente tem 120 metros quadrados. A letra D. Não será suficiente, pois a área da região a ser pavimentada é 108. Também está errado. Então, sobrou para a gente a letra E. Não será possível, ou seja, não será suficiente, pois a área nova da região a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Então, a gente fecha com a letra E. Então, foi uma questão simples, em que você usaria esse conceito de área maior vezes área menor, menos área menor, que é o conceito de coroa circular, foi nem usava aí os valores da questão, encontrava a área e tinha que analisar item por item para ver se batia com a resposta. Então fechamos aí com a letra E. Então, gente, foi um prazer mais uma vez estar aqui nessa live. Agradeço muito a presença de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo nos directs aí, se caso tenha dúvida, ou no WhatsApp, aos meus alunos, né, que é responsável pelos alunos dessa aula depois no YouTube. E sigam a gente aí nas redes sociais. E estamos aí para vencer mais essa batalha, tanto contra esse coronavírus, como essa do Enem. Então vem comigo que estamos juntos. Você não está sozinho, eu estou contigo. Então até a próxima. Valeu!